Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, não te desvies dela, nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu. Esforça-te, e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo. Passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de mantimentos, porque dentro de 3 dias haveis de atravessar este Jordão, a fim de que entreis para tomar posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dá para possuirdes. E disse Josué aos Rubenitas, aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos dá descanso, e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos pequeninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão, porém vós, todos os homens valorosos, passareis armados adiante de vossos irmãos e os ajudareis. Até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, assim como vô-lo deu a vós, e eles também tenham possuído a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá, então tornareis para a terra da vossa herança, e a possuireis, terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Quem quer que se rebelar contra as tuas ordens, e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, será morto. Tão somente esforça-te, e tem bom ânimo. Josué capítulo 2. De Sitim Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes, ide reconhecer a terra, particularmente a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta, que se chamava Raabe, e pousaram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Pelo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas aquela mulher, tomando os 2 homens, os escondeu, e disse, é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. Assim foram esses homens após eles pelo caminho do Jordão, até os vals, e logo que saíram, fechou-se a porta. E, antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles. E disse-lhes, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além de Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, peço-vos, jurai-me pelo Senhor que,
como usei de bondade para convosco, vós também usareis de bondade para com a casa e meu pai, e dai-me um sinal seguro. De que conservareis em vida meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Então eles lhe responderam, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes este nosso negócio, e, quando o Senhor nos entregar esta terra, usaremos para contigo de bondade e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, de sorte que morava sobre o muro. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, depois podereis tomar o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, nós seremos inocentes no tocante a este juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela pela qual nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue cairá sobre a nossa cabeça se nele se puser mão. Se, porém, tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ao que ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, onde ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, pois estes os buscaram por todo o caminho, porém, não os acharam. Então os 2 homens, tornando a descer do monte, passaram o rio, chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecerá. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos tem entregue nas mãos toda esta terra, pois todos os moradores se derretem diante de nós. Josué capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, partindo de Sitim ele todos os filhos de Israel, vieram ao Jordão, e pousaram ali, antes de atravessá-lo. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da pacto do Senhor vosso Deus sendo levada pelos levitas sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela, uma distância de 2000 covados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca dantes passastes. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca do pacto, e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto, e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como foi com Moisés, serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do pacto, dizendo, quando chegardes à beira das águas de Jordão, aí parareis. Disse então Josué aos filhos de Israel, aproximai-vos, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passará adiante de vós para o meio do Jordão. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, estas serão cortadas, isto é, as águas que vêm de cima, e, amontoadas, pararão. Quando, pois, o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca do pacto adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega. As águas que vinham de cima, parando, levantaram-se no montão, muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão,
e todo Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Josué capítulo 4. Quando todo o povo acabará de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai dentre o povo 12 homens, de cada tribo um homem. E mandai-lhes, dizendo: Tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar em que estiveram parados os pés dos sacerdotes, 12 pedras. Levai-as convosco para outra banda e depositai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. E disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem: Que significam estas pedras? Direis a eles que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do pacto de Senhor, quando ela passou pelo Jordão. As águas foram cortadas, e estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar em que pousaram, e as depositaram ali. Amontoou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a arca do pacto, e ali estão até o dia de hoje. Pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara a Josué dizer ao povo, conforme tudo que Moisés tinha ordenado a Josué. E o povo apressou-se, e passou. Assim que todo o povo acabará de passar, então passaram a arca do Senhor e os sacerdotes, à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, armados, adiante dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens em pé de guerra passaram diante do Senhor para a batalha, as planícies de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué aos olhos de todo Israel, e temiam-no, como haviam temido a Moisés, por todos os dias da sua vida. Depois falou o Senhor a Josué, dizendo: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Pelo que Josué deu ordem aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. E aconteceu que, quando os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar, e transbordavam todas as suas ribanceiras, como dantes. O povo, pois, subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês, e acampou-se em Gilgal, ao oriente de Jericó. E as 12 pedras, que tinham tirado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais: Que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou a pé enxuto este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasses, assim como fizera ao Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que passássemos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vós também temais ao Senhor vosso Deus para sempre. Josué capítulo 5. Quando, pois, todos os reis dos amorreus que estavam ao oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passasse, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pederneira, e circuncida a segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez facas de pederneira, e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. Esta é a razão por que Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Todos estes que saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia sido circuncidado. Pois 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, e isso porque não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que, com juramento, prometera a seus pais nos daria, terra que mana leite e mel.
Mas em lugar deles levantou seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não os haviam circuncidado pelo caminho. E depois que foram todos circuncidados, permaneceram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse então o Senhor a Josué: Hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que se chama aquele lugar, Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E, ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram, do produto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná, e os filhos de Israel não o tiveram mais, porém nesse ano comeram dos produtos da terra de Canaã. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele, e perguntou-lhe: És tu por nós, ou pelos nossos adversários? Respondeu ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Josué capítulo 6. Ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, contornando-a uma vez por dia, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, fazendo-se sonido prolongado da trombeta, e ouvindo vós tal sonido, todo o povo dará um grande brado, então o muro da cidade cairá rente com o chão, e o povo subirá, cada qual para o lugar que lhe ficar defronte. Chamou, pois, Josué, filho de Num, aos sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do pacto, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiros, adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e marchem os homens armados adiante da arca do Senhor. Assim, pois, se fez como Josué dissera ao povo. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas adiante do Senhor, passaram, e tocaram-nas, e a arca do pacto do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. Josué tinha dado ordem ao povo, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: Gritai. Então gritareis. Assim fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, então entraram no arraial, e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca da Senhor iam andando, tocando as trombetas, os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. E rodearam a cidade uma vez no 2º dia, e voltaram ao arraial. Assim fizeram por 6 dias. No 7º dia levantaram-se bem de madrugada, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes, somente naquele dia rodearam-na 7 vezes. E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, com tudo quanto nela houver, será da anátema ao Senhor, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Mas quanto a vós, guardai-vos do anátema, para que, depois de o terdes feito tal, não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema ao arraial de Israel, e o perturbeis. Contudo, toda a prata, e o ouro, e os vasos de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu rente com o chão, e o povo subiu à cidade, cada qual para o lugar que lhe ficava defronte,
e tomaram a cidade. E destruíram totalmente, ao fio da espada, tudo quanto havia na cidade, homem e mulher, menino e velho, bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da prostituta, e tirai-a dali com tudo quanto tiver, como lhe prometestes com juramento. Entraram, pois, os mancebos espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e todos quantos lhe pertenciam, e trazendo todos os seus parentes, os puseram fora do arraial de Israel. A cidade, porém, e tudo quanto havia nela queimaram a fogo, tão somente a prata, e o ouro, e os vasos de bronze e de ferro, colocaram-nos no tesouro da casa do Senhor. Assim Josué poupou a vida à prostituta Raabe, à família de seu pai, e a todos quantos lhe pertenciam, e ela ficou habitando no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Também nesse tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Josué capítulo 7. Mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão no tocante ao anátema, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven ao oriente de Betel, e disse-lhes: subi, e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, e espiaram Ai. Voltaram a Josué, e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens, e destruam Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque os habitantes são poucos. Assim, subiram lá do povo cerca de 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram deles cerca de 36, e, havendo-os perseguido desde a porta até Sebarim, bateram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Deus! Por que fizeste a este povo atravessar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Oxalá nos tivéssemos contentado em morarmos além do Jordão. Ah, Senhor! Que direi, depois que Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os moradores da terra ouvirão, cercando-nos, exterminarão da terra o nosso nome, e então, que farás pelo teu grande nome? Respondeu o Senhor a Josué: levanta-te. Por que estás assim prostrado com o rosto em terra? Israel pecou, eles transgrediram o meu pacto que lhes tinha ordenado, tomaram do anátema, furtaram-no, e dissimulando, esconderam-no entre a sua bagagem. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto se fizeram anátema. Não serei mais convosco, se não destruirdes o anátema do meio de vós. Levanta-te e santifica o povo, e dize-lhe: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema no meio de ti, Israel, não poderás suster-te diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti o anátema. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, a tribo que o Senhor tomar se chegará por famílias, a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E aquele que for tomado com o anátema, será queimado no fogo, ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o pacto do Senhor, e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada, e fez chegar Israel segundo as suas tribos, e foi tomada por sorte a tribo de Judá. Fez chegar a tribo de Judá, e foi tomada a família dos Zeraitas, fez chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, e foi tomado Zabdi. Fez chegar a casa de Zabdi, homem por homem, e foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e eis o que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica,
e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobiceios e tomeios, eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, estando a prata debaixo da capa. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, a capa e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, jumentos e ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Açor. E disse Josué, por que nos perturbaste? Hoje o Senhor te perturbará-te, e todo Israel o apedrejou, queimaram-nos no fogo, e os apedrejaram. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. E o Senhor se apartou do ardor da sua ira. Por isso se chama aquele lugar até hoje o Vale de Açor. Josué capítulo 8. Então disse o Senhor a Josué, não temas, e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te, e sobe a Ai. Olha que te entreguei na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós tomareis os seus despojos, e o seu gado. Põe emboscadas a cidade, por detrás dela. Então Josué levantou-se, com toda a gente de guerra, para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valorosos, e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo, ponde-vos de emboscada contra a cidade, por detrás dela, não vos distancieis muito da cidade, mas estai todos vós apercebidos. Mas eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles. E eles sairão atrás de nós, até que os tenhamos afastado da cidade, pois dirão, fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. E vós saireis da emboscada, e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-lo entregará nas mãos. Logo que tiverdes tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, fazendo conforme a palavra do Senhor, olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, colocando-se entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai, porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantando-se Josué de madrugada, passou o povo em revista, então subiu, com os anciãos de Israel, adiante do povo contra Ai. Todos os homens armados que estavam com ele subiram, e, aproximando-se pela frente da cidade, acamparam-se ao norte de Ai, havendo um vale entre eles e Ai. Tomou também cerca de 5.000 homens, e pô-los de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. Assim dispuseram o povo, todo o arraial ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. Marchou Josué aquela noite até o meio do vale. Quando o rei de Ai viu isto, ele e todo o seu povo se apressaram, levantando-se de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ao lugar determinado, defronte da planície, mas ele não sabia que se achava uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel fingiram-se feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Portanto, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e seguindo eles após Josué, afastaram-se da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, assim deixaram a cidade aberta, e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué, estende para aí a lança que tens na mão, porque eu te entregarei. E Josué estendeu para a cidade a lança que estava na sua mão. E, tendo ele estendido a mão, os que estavam de emboscada se levantaram apressadamente do seu lugar e, correndo, entraram na cidade, e a tomaram, e, apressando-se, puseram fogo à cidade. Nisso, olhando os homens de Ai para trás, viram a fumaça da cidade, que subia ao céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra eles. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles que estavam na cidade lhe saíram ao encontro, e assim os de Ai ficaram no meio dos israelitas, estando estes de uma e de outra parte, e feriram-nos, de sorte que não deixaram ficar nem escapar nenhum deles. Mas ao rei de Ai tomaram vivo, e o trouxeram a Josué.
Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto para onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada até serem consumidos, então todo Israel voltou para Ai e a feriu a fio de espada. Ora, todos os que caíram naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, isto é, todos os de Ai. Pois Josué não retirou a mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra que o Senhor ordenara a Josué. Queimou, pois, Josué Ai, e a tornou num perpétuo montão de ruínas, como é até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou no madeiro, deixando-o ali até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver, lançaram-o à porta da cidade e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenará aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras brutas, sobre as quais não se levantara ferramenta, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Também ali, na presença dos filhos de Israel, escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, a qual este escrevera. E todo Israel, tanto o estrangeiro como o natural, com os seus anciãos, oficiais e juízes, estava de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, dantes ordenara, para que abençoassem o povo de Israel. Depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve, de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os pequeninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Josué capítulo 9. Depois sucedeu que, ouvindo isto todos os reis que estavam além do Jordão, na região montanhosa, na baixada e em toda a costa do grande mar, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Ora, os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera a Jericó e a Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram embaixadores, tomando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e recozidos. Tendo nos seus pés sapatos velhos e remendados, e trajando roupas velhas, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel, somos vindos de uma terra longínqua, fazei, pois, agora pacto conosco. Responderam os homens de Israel a estes heveus, bem pode ser que habiteis no meio de nós, como pois faremos pacto convosco? Então eles disseram a Josué, nós somos teus servos. Ao que lhes perguntou Josué, quem sois vós? E de onde vindes? Responderam-lhe, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo o que fez no Egito. E tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo, tomai nas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes, nós somos vossos servos, fazei, pois, agora pacto conosco. Este nosso pão tomamo-lo quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora seco e bolorento. Estes odres, que enchemos de vinho, eram novos, e ei-los aqui já rotos, e esta nossa roupa e nossos sapatos já envelheceram em razão do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles, e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez paz com eles, também fez um pacto com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. 3 dias depois de terem feito pacto com eles, ouviram que eram vizinhos e que moravam no meio deles. Tendo partido os filhos de Israel, chegaram ao 3º dia às cidades deles, que eram Gibeon, Sefira, Beerote e Kiriate-Jari. Mas os filhos de Israel não os mataram, porquanto os príncipes da congregação lhes haviam prestado juramento pelo Senhor, o Deus de Israel,
pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Mas os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes prestamos juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora não lhes podemos tocar. Isso cumpriremos para com eles, poupando-lhes a vida, para que não haja ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. Disseram, pois, os príncipes: vivam. Assim se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. Então Josué os chamou, e lhes disse: por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver servos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Respondendo a Josué, disseram: porquanto foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra, e destruísse todos os seus moradores diante de vós, temíamos muito pelas nossas vidas por causa de vós, e fizemos isso. E eis que agora estamos na tua mão, faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim pois ele lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, de sorte que estes não os mataram. Mas, naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, no lugar que ele escolhesse, como ainda ao são. Josué capítulo 10. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué tomara Ai, e a destruíra totalmente, pois este fizera a Ai ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon tinham feito paz com os israelitas, e estavam no meio deles. Temeu muito, pois Gibeon era uma cidade grande como uma das cidades reais, e era ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valorosos. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a On, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, para lhes dizer: subi a mim, e ajudai-me, firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram, e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, ao arraial em Gilgal, a dizer-lhe: não retires de teus servos a tua mão, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto se ajuntaram contra nós todos os reis dos amorreus, que habitam na região montanhosa. Josué, pois, subiu de Gilgal com toda a gente de guerra e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os entreguei na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué deu de repente sobre eles, tendo marchado a noite toda, subindo de Gilgal. E o Senhor os pôs em desordem diante de Israel, que os desbaratou com grande matança em Gibeon, e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, ferindo-os até a Zeca e Maqueda. Pois, quando eles iam fugindo de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles, do céu, grandes pedras até a Zeca, e eles morreram, e foram mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detém-se sobre Gibeon, e tu, Lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, atendendo o Senhor assim à voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel. Depois voltou Josué, e todo Israel com ele, ao arraial em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam na caverna que há em Maqueda. E isto foi anunciado a Josué nestas palavras: acharam-se os 5 reis escondidos na caverna em Maqueda. Disse, pois, Josué: arrastai grandes pedras para a boca da caverna, e junto a ela ponde homens que os guardem. Vós, porém, não vos detenhais, persegui os vossos inimigos, matando os que vão ficando atrás, não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vô-los entregou nas mãos. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de ferir com muito grande matança, até serem eles exterminados,
e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas. Todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maqueda. Não havia ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da caverna, e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da caverna, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, e o rei de Eglon. Quando os trouxeram a Josué, este chamou todos os homens de Israel, e disse aos comandantes dos homens de guerra que o haviam acompanhado: chegai-vos, ponde os pés sobre os pescoços destes reis. E eles se chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, esforçai-vos e tende bom ânimo, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais haveis de pelejar. Depois disto Josué os feriu, e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, onde ficaram pendurados até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram-nos dos madeiros, lançaram-nos na caverna em que se haviam escondido, e puseram à boca da mesma grandes pedras, que ainda ali estão até o dia de hoje. Naquele mesmo dia Josué tomou a Maqueda, e feriu-a a fio de espada, bem como a seu rei, totalmente os destruiu com todos os que nela havia, sem deixar ali nem sequer um. Fez, pois, ao rei de Maqueda como fizera ao rei de Jericó. De Maqueda, Josué, e todo Israel com ele, passou a Libna, e pelejou contra ela. E a esta também, e a seu rei, o Senhor entregou na mão de Israel, que a feriu a fio de espada com todos os que nela havia, sem deixar ali nem sequer um. Fez, pois, ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. De Libna, Josué, e todo Israel com ele, passou a Laquis, e a sitiou, e pelejou contra ela. O Senhor entregou também a Laquis na mão de Israel, que a tomou no 2º dia, e a feriu a fio de espada com todos os que nela havia, conforme tudo o que fizera Libna. Então Orão, rei de Gezer, subiu para ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até não lhe deixar nem sequer um. De Laquis, Josué, e todo Israel com ele, passou Eglon, e a sitiaram, e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram, ferindo-a a fio de espada, destruiu totalmente nesse mesmo dia todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera Laquis. De Eglon, Josué, e todo Israel com ele, subiu a Hebrom, pelejaram contra ela. Tomaram-na, e a feriram ao fio da espada, bem como ao seu rei, e a todas as suas cidades, com todos os que nelas havia. A ninguém deixou com vida, mas, conforme tudo o que fizera Eglon, a destruiu totalmente, com todos os que nela havia. Então Josué, e todo Israel com ele, voltou a Debir, pelejou contra ela. E a tomou com o seu rei e com todas as suas cidades, feriu-as a fio de espada, e a todos os que nelas havia destruiu totalmente, não deixando nem sequer um. Como fizera Hebrom, e como fizera também a Libna e ao seu rei, assim fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Negebe, a baixada, e as faldas das montanhas, e a todos os seus reis. Não deixou nem sequer um, mas a tudo que tinha fôlego destruiu totalmente, como ordenara o Senhor, o Deus de Israel. Assim Josué os feriu desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen, até Gibeon. E de uma só vez tomou Josué todos esses reis e a sua terra, porquanto o Senhor, o Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué, e todo Israel com ele, voltou ao arraial em Gilgal. Josué capítulo 11. Quando Jabim, rei de Hazor, ouviu isso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá ao sul de Quinerote, na baixada, e nos planaltos de Dor ao ocidente. Ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu, ao eteu, ao perizeu, ao jebuseu na região montanhosa, e ao heveu ao pé de Hermon na terra de Mispá. Saíram, pois, eles, com todos os seus exércitos, muito povo,
em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis, reunindo-se, vieram e juntos se acamparam às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não os temas, pois amanhã a esta hora eu os entregarei todos mortos diante de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. Josué, pois, com toda a gente de guerra, sobreveio-lhes de repente as águas de Merom, e deu sobre eles. E o Senhor os entregou na mão dos israelitas, que os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispe ao oriente, e feriram-nos até não lhes deixar nem sequer um. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. Naquele tempo Josué voltou e tomou também a Hazor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Hazor dantes era a cabeça de todos estes reinos. E passaram ao fio da espada a todos os que nela havia, destruindo-os totalmente, nada restou do que tinha fôlego, e a Hazor ele queimou a fogo. Josué, pois, tomou todas as cidades desses reis, e a eles mesmos, e os passou ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Contudo, quanto às cidades que se achavam sobre os seus altos, a nenhuma delas queimou Israel, salvo somente a Hazor, a essa Josué queimou. Mas todos os despojos dessas cidades, e o gado, tomaram-nos os filhos de Israel como presa para si, porém feriram ao fio da espada todos os homens, até os destruírem, nada deixaram do que tinha fôlego de vida. Como o Senhor ordenara a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez, não deixou de fazer coisa alguma de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Negebe, e toda a terra de Gósen e a baixada, e a Arabá, e a região montanhosa de Israel com a sua baixada. Desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon, também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, a todas tomaram a força de armas. Porquanto do Senhor veio o endurecimento dos seus corações para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem destruídos totalmente, e não achassem piedade alguma, mas fossem exterminados, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué, e exterminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe, de toda a região montanhosa de Judá, e de toda a região montanhosa de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Não foi deixado nem sequer um dos anaquins na terra dos filhos de Israel, somente ficaram alguns em Gaza, em Gate, e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança a Israel, pelas suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Josué capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram, do Jordão para o nascente do sol, desde o vale do Arnon até o monte Hermon, e toda Arabá para o oriente. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que dominava desde Aroer, que está à borda do vale do Arnon, e desde o meio do vale, e a metade de Gileade, até o ribeiro Jaboque, termo dos amonitas. E a Arabá até o mar de Quinerote para o oriente, e até o mar da Arabá, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e no sul abaixo das faldas de Pisga. Como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos refães, o qual habitava em Astarote, e em Edrei. E dominava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até o termo dos Jesureus e dos Macateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e Josué deu as suas terras às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. Isto é, o que havia na região montanhosa, na baixada, na Arabá, nas faldas das montanhas, no deserto e no Negebe, o Eteu, o Amorreu, e o Cananeu, o Perizeu, o Eveu,
e o Jebuseu. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel. O rei de Jerusalém, o rei de Hebron. O rei de Jarmute, o rei de Laquis. O rei de Eglon, o rei de Gezer. O rei de Debir, o rei de Geder. O rei de Orma, o rei de Arade. O rei de Libna, o rei de Adulão. O rei de Maqueda, o rei de Betel. O rei de Tapua, o rei de Efer. O rei de Afeque, o rei de Laçaron. O rei de Madom, o rei de Razor. O rei de Sinrom-Meron, o rei de Aksaf. O rei de Taanaque, o rei de Megido. O rei de Quedes, o rei de Joquinião do Carmelo. O rei de Dor no outeiro de Dor, o rei de Goim em Gilgal. O rei de Tirza, 31 reis ao todo. Josué capítulo 13. Era Josué já velho e avançado em anos, quando lhe disse o Senhor, já estás velho e avançado em anos, e ainda fica muitíssima terra para se possuir. A terra que ainda fica é esta, todas as regiões dos filisteus, bem como todas as dos jezureus. Desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se tem como pertencente aos cananeus, os 5 chefes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu, e o Ecroneu, também os Avius. No sul toda a terra, dos cananeus, e Meara, que pertence aos sidonios, até a Feca, até o termo dos amorreus. Como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano para a nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os habitantes da região montanhosa desde o Líbano até Misrefote-Maim, a saber, todos os sidonios. Eu os lançarei de diante dos filhos de Israel, tão somente reparte a terra a Israel por herança, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos, e à meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo os Rubenitas e os Gaditas já haviam recebido a sua herança do Jordão para o Oriente, a qual Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado. Desde Aroer, que está à borda do vale do Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto de Medeba até Dibon. E todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos amonitas. E Gileade, e o território dos Jezureus e dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salca. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, ele era dos refães que ficaram, pois que Moisés os feriu e expulsou. Contudo os filhos de Israel não expulsaram os Jezureus nem os Macateus, os quais ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança, as ofertas queimadas ao Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como lhe tinha dito. Assim Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben conforme as suas famílias. E foi o seu território desde Aroer, que está à borda do vale do Underline, e a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto junto a Medeba. Esbom, e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibon, Bamote Baal e Bet Baal Meon. Jaza, Quedemote e Mefaate. Kiriataim, Sibma-Ezeret Saar, no monte do vale. Bet-Peor, as faldas de Pisga e Bet-Gesimote. Todas as cidades do planalto, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu juntamente com os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Hur e Reba, príncipes de Sion, que moravam naquela terra. Também ao adivinho Balaão, filho de Beor, os filhos de Israel mataram a espada, juntamente com os demais que por eles foram mortos. E ficou sendo o Jordão o termo dos filhos de Ruben. Essa região, com as suas cidades e aldeias, foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias. Também deu Moisés herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu território Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos Amonitas, até Aroer, que está defronte de Rabá. E desde Esbom até Ramamispe, e Betonim, e desde Maanaim até o termo de Debir. E no vale, Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, resto do reino de Sion, rei de Esbom, tendo o Jordão por termo, até a extremidade do mar de Quinerete, do Jordão para o Oriente. Essa região, com as suas cidades e aldeias, foi a herança dos filhos da Gade, segundo as suas famílias. Também deu Moisés herança à meia tribo de Manassés, a qual foi repartida a meia tribo dos filhos de Manassés segundo as suas famílias.
Foi o seu território desde Manaim, toda Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 ao todo. E metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, foram para os filhos de Maquir, filho de Manassés, isto é, para metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas planícies de Moabe, do Jordão para o Oriente, na altura de Jericó. Contudo, a tribo de Levi Moisés não deu herança, o Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como lhe tinha dito. Josué capítulo 14. Estas, pois, são as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças das casas paternas das tribos dos filhos de Israel lhes repartiram. Foi feita por sorte a partilha da herança entre as 9 tribos e meia, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Porquanto as 2 tribos e meia Moisés já dera herança além do Jordão, mas aos levitas não deu herança entre eles. Os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu porção na terra, senão cidades em que habitassem e os arrabaldes delas para o seu gado e para os seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração o povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou, dizendo: Certamente a terra em que pisou o teu pé te será por herança a ti e a teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e eis que hoje tenho já 85 anos. Ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste, naquele dia, que estavam ali os anaquins, bem como cidades grandes e fortificadas. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse. Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom em herança. Portanto Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverar em seguir ao Senhor Deus de Israel. Ora, o nome de Hebrom era outrora Kiriate-Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Josué capítulo 15. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, se estende até o termo de Edom, até o deserto de Zim para o sul, na extremidade do lado meridional. O seu termo meridional, partindo da extremidade do Mar Salgado, da baía que dá para o sul. Estende-se para o sul, até a subida de Acrabim, passa a Zim, sobe pelo sul de Cádiz Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar, e vira para Caca. Daí passa a Asmon, chega até o ribeiro do Egito, e por ele vai até o mar. Este será o vosso termo meridional. O termo oriental é o Mar Salgado, até a foz do Jordão. O termo setentrional, partindo da baía do mar na foz do Jordão. Sobe até Bet-Ogla, passa ao norte de Bet-Arabá, e sobe até a pedra de Boã, filho de Ruben. Sobe mais este termo a Debir, desde o vale de Assor, indo para o norte em direção a Gilgal, a qual está defronte da subida de Adumim, que se acha ao lado meridional do ribeiro. Então continua este termo até as águas de Insemes, e os seus extremos chegam a Enrogel. Sobe ainda pelo vale de Ben-Enom, até a saliência meridional do monte Jebuseu, isto é, Jerusalém, sobe ao cume do monte que está fronteiro ao vale de Enom para o ocidente, na extremidade do vale dos Refães para o norte. Do cume do monte se estende até a fonte das águas de Neftoa, e seguindo até as cidades do monte de Efron, estende-se ainda até Baalá, está Kiriate Jearim. De Baalá este termo volta para o ocidente, até o monte Seir, passa ao lado do monte Jearim da banda do norte, este é Quesalon, desce a Bet-Semes e passa por Timna.
Segue mais este termo até o lado de Ecrom para o norte, indo para Siqueron e passando o monte de Baalá, chega a Jabnel, e assim este termo finda no mar. O termo ocidental é o Mar Grande. São esses os termos dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Deu-se, porém, a Calebe, filho de Jefoné, uma porção no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, Kiriat-Arba, que é Hebron. Arba era o pai de Anak. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. Dali subiu contra os habitantes de Debir. Ora, o nome de Debir era dantes Kiriat-Sefer. Disse então Calebe, a quem atacar Kiriat-Sefer e a tomar, darei a minha filha Aquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este lhe deu a sua filha Aquisa por mulher. Estando ela em caminho para a casa de Otniel, persuadiu-o que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela saltou do jumento, Calebe lhe perguntou, que é que tens? Respondeu ela, dá-me um presente, porquanto me deste terra no Negebe, dá-me também fontes d'água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades pertencentes à tribo dos filhos de Judá, no extremo sul, para o lado de Edom, são Cabzel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Razor, Itnã, Zif, Telem, Bealote, Razor Adada, Queriotes Rom, que é Razor, Amã, Sema, Molada, Azargada, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, In, Ezen, Eltolade, Quesil, Orma, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, em Rimon, ao todo, 29 cidades, e as suas aldeias. Na baixada, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Geder e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zenã, Adasa, Migdal-Gade, Dilian, Mispe, Jocteel, Laquis, Boscate, Erglon, Cabom, Laamais, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maqueda, 16 cidades e as suas aldeias. Libna, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Axib e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom, com as suas vilas e aldeias. Desde Ecrom até o mar, todas as que estão nas adjacências de Asdod, e as suas aldeias. Asdod, com as suas vilas e aldeias, Gaza, com as suas vilas e aldeias, até o rio do Egito, e o mar grande, que serve de termo. E na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Saná, que é Debir, Anabe, Estemó, Anim, Gozem, Olom e Gilo, 11 cidades e as suas aldeias. Árabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, que é Hebron, Izior, 9 cidades e as suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joctião, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímana, 10 cidades e as suas aldeias. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom, 6 cidades e as suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibsã, a cidade do Sal em Gedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, assim ficaram habitando os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém, até o dia de hoje. Josué capítulo 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José, a qual, partindo do Jordão, na altura de Jericó, junto às águas de Jericó ao oriente, se estende pelo deserto que sobe de Jericó através da região montanhosa até Betel. De Betel vai para Luz, e passa ao termo dos Arquitas, até Atarote. Desce para o ocidente até o termo dos Jafletitas, até o termo de Bet-Horon de baixo, e daí até Gezer, indo terminar no mar.
Assim receberam a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Ora, fica o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, como se segue. Para o oriente o termo da sua herança é Atarote Adar até Bet-Horon de cima. Sai este termo para o ocidente junto a Micmetá ao norte e vira para o oriente até Tanate Siló, margeando-a a leste de Janoa. Desce de Janoa a Atarote e a Naarate, toca em Jericó e termina no Jordão. De Tapu estende-se para o ocidente até o ribeiro de Caná, e vai terminar no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Juntamente com as cidades que se separaram para os filhos de Efraim no meio da herança dos filhos de Manassés, todas as cidades e suas aldeias. E não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus ficaram habitando no meio dos efraimitas até o dia de hoje, e tornaram-se servos, sujeitos ao trabalho forçado. Josué capítulo 17. Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Quanto a Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, obtivera Gileade e Bazã. Também os outros filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Assiel, os filhos de Siquém, os filhos de Efer, e os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofiade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, e estes são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, se apresentaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Pelo que se lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai, conforme a ordem do Senhor. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés possuíram herança entre os filhos dele, e a terra de Gileade coube aos outros filhos de Manassés. Ora, o termo de Manassés vai desde Asser até Micmetá, que está defronte de Siquém, e estende-se pela direita até os moradores de Tapua. A terra de Tapua ficou pertencendo a Manassés, porém Tapua, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então desce este termo ao ribeiro de Caná. A Efraim couberam as cidades ao sul do ribeiro no meio das cidades de Manassés. O termo de Manassés está ao norte do ribeiro, e vai até o mar. Ao sul a terra é de Efraim, e ao norte de Manassés, sendo o mar o seu termo. Estendem-se ao norte até Asser, e ao oriente até Issacar. Porque em Issacar e em Asser couberam a Manassés Bet-Sean e suas vilas, Iblião e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Taanac e suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas, com os seus 3 outeiros. Contudo os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiram em habitar naquela terra. Mas quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança apenas uma sorte e um quinhão, sendo eu um povo numeroso, porquanto o Senhor até aqui me tem abençoado? Respondeu-lhes Josué: Se és povo numeroso, sobe ao bosque, e corta para ti lugar ali na terra dos Perizeus e dos Refães, desde que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Tornaram os filhos de José: A região montanhosa não nos bastaria. Além disso, todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os de Bet-Sean e das suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, isto é, a Efraim e a Manassés, dizendo: Povo numeroso és tu, e tens grande força, não terás uma sorte apenas. Porém a região montanhosa será tua, ainda que a bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, não obstante terem eles carros de ferro e serem fortes. Josué capítulo 18. Ora, toda a congregação dos filhos de Israel, havendo conquistado a terra, se reuniu em Siló, e ali armou a tenda da revelação. E dentre os filhos de Israel restavam 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse, pois, Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos e entrades para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu?
Designai vós a 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei, e eles sairão a percorrer a terra, e a demarcarão segundo as suas heranças, e voltarão a ter comigo. Reparti-la em 7 partes, Judá ficará no seu termo da banda do sul, e a casa de José ficará no seu termo da banda do norte. Sim, vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim a sua descrição, eu vos lançarei as sortes aqui perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua herança, e Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já receberam a sua herança além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se aprontaram para saírem, e Josué deu ordem a esses que iam demarcar a terra, dizendo, Ide, percorrei a terra, e demarcai-a, então vinde ter comigo, e aqui em Siló vos lançarei as sortes perante o Senhor. Foram, pois, aqueles homens e, passando pela terra, a demarcaram em 7 partes segundo as suas cidades, descrevendo-a num livro, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra entre os filhos de Israel, conforme as suas divisões. E surgiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o território da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu termo ao norte, partindo do Jordão, vai até a saliência ao norte de Jericó e, subindo pela região montanhosa para o ocidente, chega até o deserto de Bet-Aven. Dali passa até Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e desce a Tarote-Adar, junto ao monte que está ao sul de Bet-Horon de baixo. E vai este termo virando, pelo lado ocidental, para o sul desde o monte que está defronte de Bet-Horon, e chega a Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua fronteira ocidental. A sua fronteira meridional começa desde a extremidade de Kiriat-Jearim, e dali se estende até Efron, até a fonte das águas de Neftoa. Desce a extremidade do monte que está fronteiro ao vale de Ben-Hinom, que está no vale dos Refães, para o norte, também desce ao vale de Hinom da banda dos Jebuseus para o sul, e desce ainda até em Rogel. Passando para o norte, chega em Semes, e dali sai a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, desce a pedra de Boã, filho de Ruben. Segue para o norte, margeando a Arabá, e desce ainda até Arabá. Segue dali para o norte, ladeando Bet-Ogla, e os seus extremos chegam à baía setentrional do Mar Salgado, na extremidade meridional do Jordão. Esse é o termo do sul. E o Jordão é o seu termo oriental. Essa é a herança dos filhos de Benjamim, pelos seus termos ao redor, segundo as suas famílias. Ora, as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Quizis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quifar-Amonai, Ofni e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, Ramá, Beerote, Mispe, Sefira, Moza, Requem, Ipeel, Tarala, Zela, Elef-Jebus, está em Jerusalém, Gibeá e Kiriate, 14 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué capítulo 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, isto é, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. Tiveram, pois, na sua herança, Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eltolade, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Macabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. Em Rimon, Éter e Azã, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Balat-Ber, que é Ramá do sul. Essa é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Ora, do quinhão dos filhos de Judá tirou-se a herança dos filhos de Simeão, porquanto a porção dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão receberam herança no meio da herança deles. Surgiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Vai o termo da sua herança até Saride. Sobe para o ocidente até Marala, estende-se até Dabezete, e chega até o ribeiro que está defronte de Jocneão. De Saride vira para o oriente, para o nascente do sol,
até o termo de Quislote-Tabor, estende-se a Daberate, e vai subindo a Jafia. Dali passa para o oriente a Gate-Efer, a Et-Kazim, chegando a Rimon-Metoar e virando-se para Neá. Vira ao norte para Natom, e chega ao vale de Iftael. E Catate, Naalau, Sinron, Idalo e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Vai o seu termo até Gisreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anarate, Rabite, Quizion, Abis, Remete, Enganim, Inhada e Bet-Pazês. Estendendo-se este termo até Tabor, Sazima e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Áser, segundo as suas famílias. O seu termo inclui Eucate, Ali, Betem, Aksaf, Alameleque, Amad e Mizal, estende-se para o ocidente até Carmelo e Seor-Idnate. Vira para o nascente do sol a Bet-Dagon, chega a Zebulon e ao vale de Iftael para o norte, até Bet-Emek e Neiel, estende-se pela esquerda até Cabu. Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom. Vira para Ramá, e para a cidade fortificada de Tiro, desviando-se então para Oza, donde vai até o mar, Maalabe, Aquzibe. Umá, Afeca e Reob, ao todo, 22 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos filhos de Áser, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Vai o seu termo desde Elefe e desde o carvalho em Zananim, e Adame-Nequebe e Jabnel, até Lacum, terminando no Jordão. Vira para o ocidente até Asnote-Tabor, e dali passa o Coque, chega a Zebulon, da banda do sul, e a Áser, da banda do ocidente, e a Judá, à margem do Jordão, para o oriente. E são as cidades fortificadas, Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adama, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, em Razor, Iron, Migdal-eu, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O termo da sua herança inclui Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timnate, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Ben-Iberaque, Gate-Rimon, Mijarcom e Racom, com o território defronte de Jope. Saiu, porém, pequeno o território dos filhos de Dan, pelo que os filhos de Dan subiram, pelejaram contra Lezem e a tomaram, feriram-na ao fio da espada, tomaram posse dela e habitaram-na, e a Lezem chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Essa é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Tendo os filhos de Israel acabado de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo a ordem do Senhor lhe deram a cidade que pediu, Timnate-Será, na região montanhosa de Efraim, e ele reedificou a cidade, e habitou nela. Essas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças das casas paternas nas tribos dos filhos de Israel repartiram em herança por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. E assim acabaram de repartir a terra. Josué capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué. Dize aos filhos de Israel, designai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés. A fim de que fuja para ali o homicida, que tiver matado alguma pessoa involuntariamente, e não com intento, e elas vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, apresentar-se à porta da mesma, e exporá sua causa aos anciãos da tal cidade, então eles o acolherão ali e lhe darão lugar, para que habite com eles. Se, pois, o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão homicida, porquanto feriu a seu próximo sem intenção e sem odiá-lo dantes. E habitará nessa cidade até que compareça em juízo perante a congregação,
até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará, e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade donde tiver fugido. Então designaram a Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, a Siquém na região montanhosa de Efraim, e a Quiriate-Arba, está Hebrom, na região montanhosa de Judá. E, além do Jordão na altura de Jericó para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Foram estas as cidades designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que peregrinasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que matasse alguma pessoa involuntariamente, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar perante a congregação. Josué capítulo 21. Então os cabeças das casas paternas dos levitas chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas paternas nas tribos dos filhos de Israel. Em Siló, na terra de Canaã, e lhes falaram, dizendo, o Senhor ordenou, por intermédio de Moisés, que se nos dessem cidades em que habitássemos, e os seus arrabaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas, da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e seus arrabaldes. Saiu, pois, a sorte às famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, caíram por sorte, da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Aos outros filhos de Coate caíram por sorte, das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Aos filhos de Gerson caíram por sorte, das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Asser, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Ora, deram, da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades que por nome vão aqui mencionadas. As quais passaram a pertencer aos filhos de Arão, sendo estes das famílias dos coatitas e estes, por sua vez, dos filhos de Levi, porquanto lhes caiu a primeira sorte. Assim lhes deram Quiriate-Arba, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, e seus arrabaldes em redor. Arba era o pai de Anak. Mas deram o campo da cidade e suas aldeias a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida, e seus arrabaldes, Libna e seus arrabaldes. Jatire e seus arrabaldes, Estemoa e seus arrabaldes. Olom e seus arrabaldes, Debir e seus arrabaldes. Em seus arrabaldes, Jutá e seus arrabaldes, Bet-Semes e seus arrabaldes, 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e seus arrabaldes, Geba e seus arrabaldes. Anatote e seus arrabaldes, Almon e seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e seus arrabaldes. As famílias dos filhos de Coate, levitas, isto é, os demais filhos de Coate, receberam as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e seus arrabaldes, na região montanhosa de Efraim, Gezer e seus arrabaldes. Quibzaim e seus arrabaldes, Bet-Horon e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e seus arrabaldes, Gibeton e seus arrabaldes. Aijalon e seus arrabaldes, Geit-Rimon e seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanak e seus arrabaldes, e Geit-Rimon e seus arrabaldes, 2 cidades. As famílias dos demais filhos de Coate tiveram ao todo 10 cidades e seus arrabaldes. Aos filhos de Gerson das famílias dos levitas, deram, da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e seus arrabaldes, e Besterá e seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizion e seus arrabaldes, Daberate e seus arrabaldes. Jarmute e seus arrabaldes, Enganim e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Asser, Misal e seus arrabaldes, Abidom e seus arrabaldes. Eucate e seus arrabaldes, Reob e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quedes,
cidade de refúgio do homicida, na Galiléia, e seus arrabaldes, Amote-dor e seus arrabaldes, Cartá e seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e seus arrabaldes. As famílias dos filhos de Merari, aos demais levitas, deram da tribo de Zebulon, Joquinião e seus arrabaldes, Cartá e seus arrabaldes. Dimna e seus arrabaldes, Naalau e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e seus arrabaldes, Jaz e seus arrabaldes. Quedemote e seus arrabaldes, Mefaate e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e seus arrabaldes, Maanaim e seus arrabaldes. Esbom e seus arrabaldes, Jazer e seus arrabaldes, ao todo, 4 cidades. Todas essas cidades couberam por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas famílias. O restante das famílias dos levitas foram, ao todo, 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e seus arrabaldes. Cada uma dessas cidades tinha os seus arrabaldes em redor, assim foi com todas elas. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que, com juramento, prometera dar a seus pais, e eles a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara a seus pais, nenhum de todos os seus inimigos pôde ficar de pé diante deles, mas a todos o Senhor lhes entregou nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel, tudo se cumpriu. Josué capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E disse-lhes, tudo quanto Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, tendes observado, bem como tendes obedecido a minha voz em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos nunca desamparastes, até o dia de hoje, mas tendes observado cuidadosamente o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu descanso a vossos irmãos, como lhes prometera, voltai, pois, agora, e ide para as vossas tendas, para a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos apegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou, e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade Josué deu herança entre seus irmãos, a oeste do Jordão. E quando Josué os enviou para as suas tendas, os abençoou. E lhes disse, voltai para as vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, com prata e ouro, com cobre e ferro, e com muitíssimos vestidos, e reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim voltaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, separando-se dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Tendo chegado à região junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ali, à beira do Jordão, um altar de grandes proporções. E os filhos de Israel ouviram dizer, eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na fronteira da terra de Canaã, na região junto ao Jordão, da banda que pertence aos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isto, congregaram-se todos em Siló, para subirem a guerrear contra eles. Então os filhos de Israel enviaram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. E com ele 10 príncipes, um príncipe de cada casa paterna de todas as tribos de Israel, e eles eram os cabeças das suas casas paternas entre os milhares de Israel. Foram, pois, ter com os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, e lhes disseram, assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes hoje contra o Senhor? Acaso nos é pouca a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não nos temos purificado, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor?
Para que hoje queirais abandonar ao Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irá contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema. E não veio ira sobre toda a congregação de Israel. De modo que não pereceu ele só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O poderoso, Deus, o Senhor, o poderoso, Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia, ou por transgressão contra o Senhor, não nos salves hoje. Se nós edificamos um altar, para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele oferecer sacrifícios de ofertas pacíficas, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o não fizemos com receio e de propósito, dizendo, amanhã vossos filhos poderiam dizer a nossos filhos, que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e ó filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. Assim bem poderiam vossos filhos fazer com que os nossos filhos deixassem de temer ao Senhor. Pelo que dissemos, edifiquemos agora um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que, entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos sirva de testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando amanhã disserem assim a nós ou às nossas gerações, então diremos, vede o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Longe esteja de nós que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje o abandonemos, edificando altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Quando, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, os cabeças dos milhares de Israel que estavam com ele, ouviram as palavras que lhes disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, ficaram satisfeitos. Então disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes tal transgressão contra o Senhor, agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E com isso os filhos de Israel ficaram satisfeitos, e louvaram a Deus, e não falaram mais de subir a guerrear contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram ao altar testemunha, pois, disseram eles, é testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Josué capítulo 23. Passados muitos dias, tendo o Senhor dado repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho, de idade muito avançada, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças, aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes, eu já sou velho, de idade muito avançada. E vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque é o Senhor vosso Deus que tem pelejado por vós. Vede que vos reparti por sorte estas nações que restam, para serem herança das vossas tribos, juntamente com todas as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá, e as expulsará de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como vos disse o Senhor vosso Deus. Esforçai-vos, pois, para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda. Para que não vos mistureis com estas nações que ainda restam entre vós, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje.
Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e até o dia de hoje, ninguém vos tem podido resistir. Um só homem dentre vós persegue a 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos disse. Portanto, cuidai diligentemente de amar ao Senhor vosso Deus. Porque se de algum modo vos desviardes, e vos apegardes ao resto destas nações que ainda ficam entre vós, e com elas contrairdes matrimônio, e entrardes a elas, e elas a vós. Sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, porém elas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhagas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós sabeis em vossos corações e em vossas almas que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus, nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. E assim como vos sobrevieram todas estas boas coisas de que o Senhor vosso Deus vos falou, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre esta boa terra que ele vos deu. Quando transgredirdes o pacto do Senhor vosso Deus, que ele vos ordenou, e fordes servir a outros deuses, inclinando-vos a eles, a ira do Senhor se acenderá contra vós, e depressa perecereis de sobre a boa terra que ele vos deu. Josué capítulo 24. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Disse então Josué a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o conduzi por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe Isaque. A Isaque, dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em possessão o monte Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com aquilo que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Depois que tirei a vossos pais do Egito viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. Quando clamaram ao Senhor, ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei na vossa mão, e possuístes a sua terra, assim os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou, e eu vos livrei da sua mão. E quando vós, passando o Jordão, viestes a Jericó, pelejaram contra vós os homens de Jericó, e os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei na vossa mão. Pois enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como aos 2 reis dos amorreus, não com a vossa espada, nem com o vosso arco. E eu vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis de vinhas e de olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses a que serviram vossos pais da além do rio, e no Egito, e servi ao Senhor. Mas, se vos parece mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo, e disse: Longe esteja de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, mesmo os amorreus, que moravam na terra. Nós também serviremos ao Senhor, porquanto Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados.
Se abandonardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará, e vos fará o mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Disse então o povo a Josué: Não. Antes serviremos ao Senhor. Josué, pois, disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos e que escolhestes ao Senhor para o servir. Responderam eles: Somos testemunhas. Agora, pois, disse Josué: Deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué naquele dia um pacto com o povo, e lhe deu leis e ordenanças em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e, tomando uma grande pedra, a pôs ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse a todo o povo: Eis que esta pedra será por testemunho contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou, pelo que será por testemunho contra vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois destas coisas Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu, tendo 110 anos de idade. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Será, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprará aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornará herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na região montanhosa de Efraim.